Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês os últimos andamentos da ADI 6309. Eu quero mostrar para vocês os últimos andamentos e eu quero mostrar para vocês a petição que foi juntada nesse processo, que deu origem a essa ADI, pela requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, a CNTI. É muito importante. Eu vou trazer para vocês essa petição, a parte mais importante, que é a parte dos fatos e a parte dos pedidos. Por que é importante essas duas partes? Porque essa parte dos fatos vai mostrar para vocês claramente o que aconteceu que ensejou essa ADI 6309. Como vocês sabem, versa sobre aposentadoria especial de 3 categorias. Aquelas pessoas que têm direito de se aposentar com 15 anos de contribuição, com 20 anos de contribuição e com 25 anos de contribuição. Vamos analisar primeiro aqui o andamento. O último andamento desse processo foi no dia 24/6/2024. Como vocês sabem, esse tema já teve início de julgamento. Teve um pedido de destaque, depois o pedido de destaque foi cancelado e em seguida o ministro Alexandre de Moraes pediu vista desse processo. Só que o ministro Alexandre de Moraes, ele devolveu esse processo logo em seguida também. E desde do dia 24/6/2024, como vocês podem ver aqui, vista devolução dos autos para julgamento. Foi devolvido há 6 meses praticamente. E o ministro relator ainda não disponibilizou desse processo para julgamento. Infelizmente, esse processo tem o ministro Luiz Roberto Barroso como relator, como vocês podem ver aqui, relator ministro Luiz Roberto Barroso, que também é o presidente do STF atualmente. Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do STF. E depende só dele, porque ele é o relator e ele é o presidente, ou seja, acumula 2 funções nesse processo, de relator e presidente. Vai depender da boa vontade dele. Ele mesmo disponibilizar para ele mesmo agendar uma data de julgamento. Eu analisei o calendário de julgamento do mês de dezembro e não aparece esse processo no calendário de julgamento do mês de dezembro. Ou seja, esse processo só retornará para julgamento provavelmente a partir do dia 3 de fevereiro. Porque o STF entra em recesso agora em dezembro, meado de dezembro, e só volta a funcionar nas sessões, tanto presencial como nas sessões virtuais, a partir do dia 3 de fevereiro. Infelizmente, vamos ter que esperar mais 2 ou 3 meses para verificar se vai entrar na pauta de julgamento. Vamos analisar a petição, porque essa petição é muito importante para vocês saberem o que ensejou esse pedido dessa ação direta de inconstitucionalidade. Esse processo foi destinado ao excelentíssimo senhor presidente da época, que era o ministro era o Dias Toffoli, era o presidente do STF, depois entrou a ministra Rosa Weber e agora é o ministro Luiz Roberto Barroso. Provavelmente o próximo presidente será o ministro Edson Fachin. Se esse tema demorar um pouco mais, provavelmente cairá na presidência do ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin, inclusive, já votou nesse tema e votou favorável aos requerentes. Votou favorável à declaração de inconstitucionalidade. Porque, de acordo com o pedido que foi feito nesse processo, o ministro Edson Fachin entendeu que realmente devem ser declarados inconstitucionais tanto os artigos de leis como parágrafos e incisos de leis. Vamos diretamente ao ponto que interessa, que é o ponto dos fatos e depois dos pedidos. Como se trata de um tema que é muito longo, tem 45 laudas
nós vamos direto para a página 7. Porque na página 7 vai trazer os fatos desse processo, que é o que nós precisamos analisar agora, para vocês saberem o que vem acontecendo. Porque esse processo, além de trazer limitações para a aposentadoria especial, além de exigir o tempo de contribuição, também está exigindo agora a idade. E é justamente isso que vocês precisam saber. Porque não é só isso que esse processo vem exigindo para que seja declarado inconstitucional. Porque também com a emenda constitucional, além de restringir a idade mínima para se aposentar, por essas categorias, ainda reduziu o valor do salário do aposentado, que eu vou mostrar para vocês também aqui na parte dos fatos, para vocês saberem como ficou. Estamos aqui na página 7, vamos analisar agora sobre os fatos. O parágrafo 1º, inciso 1, do artigo 19 da Emenda Constitucional, criou o requisito etário. O que é esse requisito etário? É justamente o fator idade. Além de exigir o tempo de contribuição, exige-se também a idade. Para a concessão das aposentadorias especial com o tempo mínimo de 15 anos, 25 anos, aliás, 20 anos e 25 anos. Aí vem aqui o parágrafo 1º. Até que a lei complementar dispunha sobre a redução da idade mínima, o tempo de contribuição prevista nos parágrafos 1º e 8º do artigo 201 da Constituição, será concedida aposentadoria. Vejam só. Aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação durante, no mínimo, 15 anos, 20 anos e 25 anos. Como eu falei no início, são esses três tipos de categorias, de 15, de 20 e de 25. Aí vem aqui, a letra A. 55 anos, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição. De 58 anos, quando se tratar da atividade especial de 20 anos de contribuição. Ou de 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Mas aí vem a parte aqui mais maléfica também, desse processo. Aliás, dessa emenda, não do processo. O processo é para tentar combater essa desigualdade que a emenda trouxe. Vejam só. Por fim, o artigo 26 da mesma emenda constitucional reduziu o valor da aposentadoria especial de 100% para 60% do salário mínimo. Vejam só. O valor do salário-benefício de aposentadorias corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput do parágrafo 1º, com acréscimo de 2 anos, aliás, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, aqui no caso de 20 anos. Também aqui, o acréscimo a que se refere o caput do parágrafo 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para os segurados que tratam a linha A do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 19 e o inciso 1 do artigo 21 e para as mulheres filiadas ao regime geral de Previdência Social. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer, a pessoa tem 15 anos de contribuição. Vai receber 60% só. É óbvio que aqui vai respeitar o salário mínimo. Se o salário mínimo
Se 60% do valor que deve calcular for abaixo do salário mínimo, vai pagar o salário mínimo. Mas veja o prejuízo. Porque antes dessa emenda predatória, começava com 100%. Tanto para a categoria de 15 anos, de 20 anos e de 25 anos especial. Mas com essa emenda constitucional, aconteceu essas mazelas e trouxe esse prejuízo acentuado para essas categorias. A petição traz aqui um quadro explicando essa tabela esquemática mostrando todos os incisos que pedem para ser declarado inconstitucionais, parágrafos e artigos. Mas nós vamos direto agora ao ponto dos pedidos. Porque, como vocês viram, os fatos são justamente essa limitação que a emenda constitucional trouxe de exigir a idade também, a idade mínima. Agora vamos para os pedidos. Os pedidos se encontram na página 42, mas eu vou descer bem devagarinho aqui para vocês analisarem ponto por ponto. Se vocês quiserem ler aquele tópico que vocês acharem importante, só dá uma pausa no vídeo e dá um zoom para abrir o tamanho da letra e vocês podem ler os textos dessa petição. Porque é muito importante vocês saberem, porque essa emenda constitucional, ela atingiu em cheio essas categorias de pessoas sofridas, pessoas que trabalham em locais totalmente degradantes, que vendem a saúde, até, em muitos casos, até a própria vida. E essas pessoas, pelo menos, tinham respaldo da Previdência Social, de receber 100% do valor e não se exigia a idade mínima. Mas, infelizmente, com essa medida, aconteceu essa desigualdade de tratamento aqui para essas pessoas. Vamos descer mais rápido aqui para chegar na página 42, para vocês verem os pedidos, o que está pedindo aqui nessa ação direta de inconstitucionalidade. O que está pedindo para ser declarado inconstitucional? Como vocês vão ver, está pedindo declaração de constitucionalidade de artigos, de parágrafos, de incisos, e também está pedindo explicação ao presidente da República, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, para que ele se explique. Estamos chegando aqui já na página 42 e vocês vão ver os pedidos ponto a ponto para vocês se inteirarem sobre esses pedidos. Página 42. Essa petição é muito importante porque, além dessa petição trazer as leis, traz também os gráficos mostrando a evolução dos gráficos. Do pedido com suas especificações de estilo. Aqui vem o pedido. Ou seja, os pedidos, porque são vários pedidos. Pelo exposto, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI, requer: primeiro, a expedição de notificações à mesa diretora, às mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado, bem como à Presidência da República, para que prestem informações conforme o artigo 6º da Lei 9.868 de 1999. Por que está pedindo explicações aqui dessa... Porque quem fez a lei? A Câmara dos Deputados, junto com o Senado. Quem aprovou? O presidente da República, que na época era o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, por isso esses entes são notificados para se manifestarem. Aí vem aqui a notificação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República para que se manifestem conforme o artigo 8º da Lei 9.868 de 1999. No mérito, ou seja, quando for julgar, pede a procedência do pedido da ação.
declarando a inconstitucionalidade do inciso 1 do artigo 19, que estabeleceu a exigência de requisito etário, ou seja, estabeleceu exigência da idade mínima. Parágrafo 2º do artigo 25, inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 26, todos da Emenda Constitucional 103 de 2019, por violação à Constituição da República de 1988, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, combinado com inciso 3 do artigo 1º, caput, do artigo 5º e 6º, inciso 22 do artigo 7º, caput, do artigo 170 e 193, inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, do artigo 194 e parágrafo 4º do artigo 195, conforme a tabela esquemática com o escopo de auxiliar no julgamento. Aí traz aqui a tabela de todos os dispositivos, tanto os dispositivos que ferem a Constituição Federal, como também os da Constituição Federal que foram feridos. A requerente recomenda ao eminente relator, a quem for distribuído essa exordial, ou seja, essa petição inicial, com a devida vênia, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 9 da Lei 9.868, de 1999, que no mesmo mandado que determinar a notificação ao advogado-geral da União, que seja requisitado os seguintes dados. Vejam só, esses dados aqui são importantes, que é para não trazer informações distorcidas. Com base em dados da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, informações à Previdência Social, a quantidade total declarada pelas empresas de trabalhadores expostos a agentes nocivos, atualmente, com identificação de quantos trabalham em atividades que ensejam a concessão de aposentadoria especial de 15, 20 e 25 anos. Isso aqui é importante para saber mais ou menos do volume de pessoas que foram afetadas com essa medida, com essa reforma da Previdência Social. Vem aqui a letra B. Qual a previsão, com base nos dados disponíveis, da quantidade de segurados que terão direito à aposentadoria com tempo mínimo de 15 anos, de 20 anos e de 25 anos. Documento que comprove quais são os critérios para fixação do tempo mínimo de 15 anos, de 20 anos e de 25 anos para se aposentar. Dados sobre a quantidade de acidentes e doenças ocupacionais sofridas por segurados que trabalham expostos a agentes nocivos e suas idades nas datas das contingências. Outro sim, ainda com SPEC no mesmo dispositivo, requer a designação de audiência pública para ouvir depoimento de engenheiros de segurança e médico do trabalho com experiência em ambiente com agentes nocivos, notadamente profissionais da Fundação Jorge Duprá e Figueiredo, Fundacentro e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos da DIESE, em razão do reconhecimento nacional desses entes. Protesta pela juntada de pareceres, pede que as intimações constem o nome de todos os subscritores dessa exordial, ou seja, dessa petição, com fulcro no artigo 272, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Aí dá a causa, R$2.000. Cada causa tem um valor. Aqui, como é um valor de alçada,
Não precisa dar valor alto. Veja que essa petição aqui é muito importante porque ela traz insumos para que seja declarado inconstitucional. Agora, não vamos ser ingênuos. Declarar inconstitucional uma lei hoje no Brasil, com essa formação do STF que nós temos aí, é quase impossível. Uma lei que diz respeito ao INSS é quase impossível. Mas, como terá mudança na presidência do STF, possa ser que venha colaborar com um resultado mais favorável. É o que eu tenho para falar para vocês. Se gostou do vídeo, dê o seu like. É um vídeo muito demorado, que dá um trabalho para fazer. Se você entender que meus vídeos têm relevância jurídica, inscreva-se no meu canal. Ative o sininho também para vocês receberem novas notificações, porque eu vou ficar de olho nesse processo. Qualquer novidade que tiver, eu trago para vocês. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.